Em nome do Pai que me criou, e em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me agora da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 9 de dezembro, volume 2, capítulo 34. O próprio Jesus prepara Luísa para a comunhão. Esta manhã, tendo de receber a comunhão, estava a pedir ao bom Jesus que viesse ele mesmo preparar-me, antes que viesse o confessor para celebrar a Santa Missa. De outra forma, como poderei recebê-la, sendo tão má e estando indisposta? Enquanto fazia isso, meu doce Jesus agradou-se em vir. No mesmo momento em que o vi, parecia-me que não fazia outra coisa senão encarar-me com os seus olhares puríssimos e resplandecentes de luz. Quem pode dizer o que faziam em mim aqueles olhares penetrantes que não deixavam escapar nem sequer a sombra de um pequeno defeito? É impossível dizê-lo. Aliás, teria querido deixar tudo em silêncio, porque as operações internas da graça dificilmente se sabem expor, tal como são com a boca. Parece antes que se desfiguram, mas a senhora obediência não quer, e quando é por ela é preciso fechar os olhos e ceder sem dizer nada mais. De outra maneira, por toda parte, porque sendo senhora, por si mesmo se faz respeitar. Essa preparação que a Luísa recebeu antes da comunhão, para mim, ontem, né, que fui participar da Santa Missa, né, depois que terminou o Kairós, essa preparação foi o Kairós, né? Jesus me olhou com esses olhos puríssimos e resplandecentes de luz, né? Durante todo o Kairós, em cada meditação, em cada palestra, né? Ele mostrava algo, né? Ele iluminava, né? Principalmente depois da palestra, né? A Aline foi totalmente, né? eh, esse essa pessoa que trouxe essa luz, né, para complementar, né, aquilo que já tinha sido dito, né, por Jesus. Jesus complementou através dela, né, para nos iluminar mais ainda. Então, o Kairos foi essa preparação e, a Luísa está dizendo que ela estava se sentindo má e indisposta, né? Então, Jesus veio através dessa purificação, de mostrar para ela, né, o interior dela, da alma dela, tudo que precisava ainda ser purificado e que ela não consegue descrever, né, porque é algo tão, tão profundo, tão íntimo entre ela e ele, né, e com esse mostrar, né, o que há no interior dela, ele trouxe a disposição para ela poder recebê-lo, né? E é o que aconteceu, né, comigo nesse Kairos, né? Ele trouxe uma disposição maior ainda de, de entendimento, de poder, né, corresponder. Agora eu só preciso colocar em prática. E, e aí, quando eu fui à missa, né, que ontem foi um dia, né, de uma missa especialíssima, né, por ser de Nossa Senhora da Conceição, né, eu estava ali já sentindo, né, assim, foi como que eu digo assim, uma, uma finalização do Kairos aconteceu ali, né, na Santa Missa,
né, fechou com chave de ouro, né, porque as músicas, né, a leitura, tudo isso foi diferente, né, não porque eu quisesse, mas eu estava sentindo, né, uma alegria muito grande, não sei nem explicar, né, assim como Luísa, é difícil explicar o que se passa no interior da alma. Mas aí quando eu recebi a comunhão, eu assim que eu coloquei Jesus na minha boca, eu senti uma sensação tão forte no meu corpo que eu não consigo explicar. Foi uma coisa assim no coração, foi que ao mesmo tempo parecia que é uma dormência no meu corpo e uma coisa muito forte assim no meu coração. Eu sentia que era no meu coração. E eu com os olhos fechados assim, eu sentia aquela, não sei se era, eu não sei explicar. É o amor dele, né? Com certeza é o amor que eu estava sentindo. E eu via, assim, como Nossa Senhora com o Menino Jesus no colo, assim, eu sentia a presença dela, assim, na minha visão, com o olho fechado, mas não era uma visão, assim, como digamos assim, com cor, era uma visão como se fosse preto e branco, mas eu via que era Nossa Senhora e Jesus no colo. E estava, parece que próximo, bem próximo de mim. E foi uma coisa, assim, muito forte, que as lágrimas escorriam, que eu não tinha controle de tantas lágrimas, né, porque a sensação é tão boa, que parece que você quer ficar ali e nunca mais quer sair dali. Você quer ficar, ainda mais que eu estava na capela, né, participando da Santa Missa na capela do Santíssimo e bem perto, né, bem próximo, porque a capela é pequena, não é muito grande. E aquela sensação, assim, não passava, era tão boa que ainda bem que tinha muita gente na missa e demorou para todas as pessoas receberem a comunhão, né, não foi rápido, né. Quando não tem muita gente, né, acaba logo, o momento ele já começa a oração, mas foi muito bom, foi maravilhoso. Meu coração batia tão acelerado dentro do meu peito que parecia que ia explodir. É uma coisa, assim, que eu não conseguia sair daquele momento mesmo, e eu não queria também, eu pedia, né, para ficar ali, naquele momento, que durasse o mais que pudesse. No interior eu pedia isso, porque era algo muito bom. E é como a Luísa diz aqui, né, que depois que eu saí da missa, eu não sabia expor, né, assim como ela diz assim, porque as operações internas da graça dificilmente se sabem expor tal como são com a boca, né. Eu queria falar do meu marido, né, explicar para ele o que eu tinha sentido, mas eu não conseguia, né, mas eu senti que eu deveria falar. E ele falou que ele percebeu, né, que ele percebeu que algo estava acontecendo. É uma espécie de um mini êxtase, né, digamos assim, porque eu não faço nem ideia do que seja um êxtase, né, das coisas que aconteciam entre a Luísa e Jesus, né, quando ela saía a alma dela saía do corpo, que ela ia até o céu, que ela, né, no casamento místico dela, tantas coisas que aconteceram com ela, né. Eu fico tentando imaginar como deve ser, porque é só assim, uma gotinha, né, disso, desse amor que a gente sente, parece que a gente vai morrer, que o coração dispara e aí a gente fica assim, nesse desejo de ficar ali para sempre. E eu entendo que é o que a Aline falou, né, que ele nos mostra assim, né, eh, eu não sei, se o que aconteceu comigo foi, Jesus ordenando as coisas dentro de mim, mas, eu gostaria que fosse isso que estivesse acontecendo,
né? Mas o que eu es- compreendo do que aconteceu é só uma demonstração de amor, porque quando a gente fica ouvindo, quando eu fiquei ouvindo as palestras, né? Principalmente a minha, né? Eu me senti um nada tão grande, porque a gente quer fazer tanto, a gente quer falar tanto, a gente quer, né? Eu rezei pedindo para Jesus que fosse dito na palestra fosse algo fácil, eu conseguisse passar ali, né? eh, Ele usasse a minha boca para ele poder mostrar para as pessoas mesmo, né? Para que as pessoas compreendessem o Fiat, compreendesse o plano dele, né? O que ele fez, né? Com a Luísa, o que ele quer fazer conosco. Mas enquanto eu ouvia a minha palestra, a única coisa que eu conseguia sentir é sono, muito sono, né? Eu estava lutando contra o sono porque eu acredito que era uma reparação, né? Pelas pessoas que não dão, assim, importância para as coisas de Deus e ficam tão desligadas que acabam até dormindo, assim, até na Santa Missa a gente vê pessoas dormindo. Não sei explicar, mas ele nos mostra ali o nosso nada mesmo, né? Que a gente quer fazer tanto e aí quando a gente ouve a nossa própria palestra, a gente vê que a gente não, não consegue, não consegue passar aquilo que a gente gostaria, né? Mas aí também Jesus me mostrou que para alguns pode ser que ela não, que a pessoa não entenda nada, mas quando mas também pode ser que a pessoa alguém que vá ouvir possa possa compreender, possa servir para alguém, né? A gente não sabe, né, os desígnios dele, né? Então eu coloco nas mãos dele e fico em paz, porque a minha disposição, né, eu estava disposta. A minha vontade era, né, que ficasse uma palestra boa, mas né, ele é quem sabe, né? Ele é quem sabe como ele vai utilizar daquilo que foi falado ali, né? Porque são palavras dele, né? Ele que vai, como flechas, né, direcionar para o coração de quem ele quiser, né? Da forma como ele quiser. Mas vamos continuar aqui. Então, continua a dizer: no primeiro olhar, pedi a Jesus que me purificasse, e assim me parecia que da minha alma se sacudisse tudo o que tudo o que a assombrava. No segundo olhar, pedi-lhe que me iluminasse, porque em que aproveita uma pedra preciosa ser pura, se não está resplandecente para atrair os olhares daqueles que a olham? Vão olhar para ela, sim, mas com os olhos indiferentes. Tanto mais eu, que não só devia ser olhado, mas identificada com meu doce Jesus. Tinha necessidade daquela luz, que não só me tornava a alma resplandecente, mas que me fazia entender a grande ação que estava por realizar. Por isso não me bastava ser purificada, mas também iluminada. Então Jesus, naquele olhar, parecia que me penetrava, como a luz do sol penetra o cristal. Depois disso, vendo que Jesus continuava olhando para mim, lhe disse: Amantíssimo Jesus, já que te deleitaste primeiro em purificar-me, depois em iluminar-me, digna-te agora santificar-me, muito mais, que devendo receber-te a ti, que é santo, que é o santo dos santos, não é justo que eu seja tão diferente de ti. Nós não precisamos pedir para Jesus que ele nos purifique, porque é isso que ele quer fazer. Mas o que nós temos que
ter a atenção, né, como foi falado tanto no congresso, no Kairos, né, que nós precisamos estar atento porque essa purificação, como foi falado lá, essa, essa ordenação, né, essa sujeira que está na nossa alma é nós mesmos que vamos tirar, né? Nós precisamos ficar atento porque ele vai nos mostrar onde está essa sujeira, tudo isso que precisa ser limpo para ele poder ali entrar e formar o reino dele. Então, essa sacudida, né, que ele faz conosco para para nos purificar, né? Muitas vezes acontece no grupo, né? Mas ela só vai acontecer se a gente abrir a boca para falar. E aí, durante aqui, a nossa meditação, ou a nossa partilha, ou a nossa dúvida, né, vai acontecer a purificação. A gente vai expor ali, né, a sujeira, né, às vezes sem nem perceber. E aí as outras pessoas que são Jesus também no grupo, que vão nos mostrar a sujeira, né? A Aline vai ser usada por Jesus para, né, trazer à tona essa sujeira e mostrar, né, o que precisa ser limpo ali. E aí o processo da limpeza, né, eu mesma vou ter que fazer. E nesse segundo olhar de Jesus, que é o quando ele vem iluminar, né? Quando a gente vê a sujeira, né, ele ilumina e aí a gente consegue compreender, né, que aquilo ali é algo que precisa ser tirado para dar aquele, como ela está descrevendo aqui no trecho, o brilho, né, ao diamante, porque a pedra preciosa, né, ela é valiosíssima, mas só depois que ela recebe o processo, né, para ela poder ter aquele brilho, né, aquela transparência e se tornar algo atraente para poder a pessoa dar o valor que ela merece, né, o valor que ela contém, né, não que ela merece, o valor que ela contém. E a nossa alma é essa pedra preciosa, né, que precisa ser lapidada, né, que Jesus é que vai fazer esse processo, né, de lapidar essa pedra preciosa para ela poder ter um brilho, né, que vai atrair a Jesus, né, que ele vai olhar, que Deus vai olhar lá do céu e vai ver Jesus dentro da nossa alma, porque Ele é a luz, Ele é o brilho, é Ele que vai resplandecer dentro de nós, né, porque nós somos um nada, nós somos só esse receptáculo, né, onde Ele vai ficar, né, como aqueles nas vitrines lá, a pessoa vai comprar uma pedra preciosa, ela entra numa loja e tem aquele suporte, né, que onde fica a pedra preciosa. Nós somos esse suporte, essa pedra preciosíssima, esse diamante que brilha assim, de ofuscar a visão de algumas pessoas, que atrai as pessoas a querer aquela pedra, né? Essa pedra é Jesus, né? E aí as outras almas olhando para nós, elas vão ver Jesus e vão sentir-se atraído por ele, né? Para também desejar ser assim, né? Ser uma pessoa cheia de Deus. E aí depois vai acontecer, né? A santificação, porque para receber Jesus, a nossa alma, para ele, né, formar ali o reino dele e se estabelecer ali a ponto de me tornar uma só com ele, que é o santo dos santos, né? Como diz a Luísa, não é justo que eu seja diferente dele, né? Nós temos que ser um só, né? Eu tenho que ser a imagem e semelhança dele, porque foi para isso que eu fui criada, para isso que todos nós fomos criados. Então,
Aí ele vai fazer esse processo da santificação, mas a disposição, né, o querer, né, purificar-se e para ele poder, com a luz, né, iluminando, né, que é o conhecimento sobre ele, sobre as verdades do livro do céu, é que vão fazer todo esse processo, né, de nos transformar, né, neste receptáculo que vai receber, né, essa pedra preciosíssima, a mais valiosa de todas, que possa existir no céu e na terra, é ter Jesus na alma reinando. Então, Jesus, sempre benigno a esta miserável, inclinou-se para mim, tomou minha alma entre seus braços e parecia que com as suas próprias mãos toda a retocava, né? Retocava a alma. Quem pode dizer o que operavam em mim aqueles toques dessas mãos criadoras? Como minhas paixões ante aqueles toques se punham em seu posto, meus desejos, inclinações, afetos, batimentos e demais sentidos, santificados por aqueles toques divinos, se mudavam em algo totalmente diferente e unidos entre eles, não mais discordantes como antes, formavam uma doce harmonia ao ouvido de meu amado Jesus, e parecia que fossem tantos raios de luz que feriam seu coração adorável. Oh, como Jesus se recriava e que momentos felizes têm sido para mim. Ah, eu experimentava a paz dos santos. Para mim era um paraíso de contentes. Não foi essa sensação que eu senti, né, naquele momento em que eu recebi Jesus, né, de que ele tomou minha alma nos seus braços e com as suas próprias mãos ele retocava a minha alma. Não foi essa situação, essa sensação. O que Jesus me mostrou foi o amor, né? Mas o amor dele tem esse poder, né? O amor dele tem esse poder de transformar, né? Então, é, eu não vi, né, as minhas paixões sendo tocadas, né, e ordenadas, né, em seu posto, os meus desejos, as minhas inclinações, os meus afetos, né? Mas eu não quero ficar olhando para mim, né? Eu não quero achar que eu sou alguma coisa ou que o que ele, né? O que eu tenho que meditar agora é que isso é possível acontecer, né? Isso vai ser um processo, né? Porque era um processo, né, para Luísa neste momento. Ela estava no início, né? Então, isso já vem acontecendo, né? Essa, essa purificação, né, está sendo colocado em seu posto tudo, né, em mim, e conforme ele vai realizando em mim, né, eu vou me vendo cada vez mais um nada, né? E não ficar olhando para mim, né? Ele não quer isso, não quer ficar olhando se ele, o que ele me sentindo, né, me achando que, não sei explicar. As paixões elas vão ser ordenadas, né? Elas vão ser colocadas no seu posto, mas depende de mim, né? Eu é que tenho que estar atenta. Então, a palavra principal que ficou mais forte, né, de tudo que foi falado é que a gente tem que dar essa atenção, né? Isso foi na palestra da Keila, né, que foi assim muito forte, assim, né? Que falou mais no meu coração, né? É isso que realmente ele quer, né? É essa atenção que vai fazer com que nós possamos nós mesmos ver, porque cada um tem
aquilo que precisa ser mudado dentro da sua alma. Cada pessoa, né, traz da sua vida anterior, né, antes de conhecer a divina vontade, muitas, muitas realidades, né, de paixões, de inclinações, de afetos, né, de tudo aquilo que, que para cada um vai estar desordenado de uma forma, né, porque por causa do pecado original, né, por causa da consequência dele, né, e aí esse processo vai sendo feito, né, quando ele vai mostrando para nós, iluminando, né, onde está. E a gente tem que estar atento para poder, prestando atenção para poder ver quando ele mostra, né? E se a gente não vai acontecer isso só a gente fazendo um autoexame de consciência e ficar pensando, não. Vai acontecer quando a gente expor, né? Quando a gente falar, né? Porque falando vai sair, né? Vai sair alguma coisa. E aí no momento da correção, talvez até mesmo quando a gente esteja falando, ele vai mostrar para nós. Mas é preciso falar, né? Outra coisa muito importante que também ficou, né, do Kairos, é que a gente tem que falar, né? É sobre a importância da palavra, que a gente não pode sepultar a palavra. Se a gente sepultar a palavra, a gente vai estar sepultando Jesus, e aí ele não tem como fazer nada, porque ele não vai, né? é, Ele estando sepultado, ele não vai poder fazer nada conosco, mas quando a gente fala, ele ressuscita, e aí ele ressuscitado, né, ele vai estar vivo, então ele vai poder fazer aquilo que é necessário fazer na nossa alma. E vai fazer com que todos essas inclinações, esse desejo, tudo que está desordenado, né, vai fazer com que eles formem uma doce harmonia ao ouvido de Jesus. E aí, quando formos falar, né, quando formos fazer a nossa meditação, nossa partilha, vai estar tudo em harmonia, né? Porque a divina vontade é a harmonia. A harmonia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é essa harmonia. E aí, como Luísa, né, nós vamos experimentar essa paz, né? Esse paraíso de contentes que é ver, né, essa transformação acontecendo, né, por causa da nossa disposição, da nossa atenção e de nós expormos, né, tudo aquilo que está dentro de nós para que ele possa fazer essa purificação e aí tudo estando ordenado, né, tudo estando sendo ordenado, porque esse processo vai até a gente morrer, eu acredito, né, e a gente vai estando cada vez mais em harmonia, né, com ele, né, com a divina vontade, para poder crescer, né, no conhecimento, para estar mais íntimo dele, para poder ouvir mais a ele, né, e ser um canal, né, por onde ele vai vir e iluminar as outras pessoas.